1 Pedro 5. No versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: lance sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Amém? Senhor meu Deus, fala conosco através da tua santa e bendita palavra, que teu Espírito Santo possa ministrar em cada coração que está aqui pela manhã, ouvindo a palavra direcionada a ele, Senhor, que o Senhor possa fazer grandes coisas aqui neste lugar, no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Você pode se assentar. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós começamos uma série aqui no domingo passado, chamado Superação. E essa série, ela traz mensagens alusivas ao Setembro Amarelo, o mês de combate, de prevenção ao suicídio. E nós falamos domingo passado sobre ansiedade. Hoje nós vamos falar algo que antecede a ansiedade, que é o estresse. E o que é o estresse? O estresse é um esforço repetitivo, de atividades que cansam a sua mente e cansam a sua alma. É aquilo que ocorre no seu dia a dia. E talvez você, ouvindo a mensagem passada, você até mesmo sente que não tem sido tomado pela ansiedade, mas o estresse são situações corriqueiras que elas vão nos acumulando dia após dia, e todos nós passamos por isso. Agora nós precisamos entender que quando nós olhamos uma pessoa até mesmo falando áspera, isso não quer dizer necessariamente que ela está estressada. Tem muita gente que confunde temperamento de alguém com estresse. Então às vezes a pessoa falando assim muito enérgica, fulano está muito estressado, certo? Então o estresse é o acúmulo de várias coisas. O estresse, o acúmulo dele, ele leva à ansiedade, aquela ansiedade excessiva, aquela preocupação excessiva. Mas, por isso que existem eventos, diários, que vão nos estressando, e nós precisamos fazer um equilíbrio disso, para que nós não venhamos nos acumular com essas coisas que vão nos aborrecendo muito. Então, existem situações que vão trazendo estresse para nós, e cada um de nós temos situações que nos estressam,
Alguns têm a pressão do trabalho. Você tem uma determinada pressão diária. Ou seja, existem situações e pessoas no seu trabalho que lhe trazem estresse. Então aquilo ali é inevitável. Você olhou para a pessoa, já traz o estresse, porque você já lembra de tudo aquilo que ela lhe causa no dia a dia. E você não tem como fugir, porque é o seu trabalho. Você precisa, e talvez é uma pessoa que é colega de trabalho, mas é aquela pessoa que faz de tudo para o teu dia ser ruim. Você já viu o tipo de pessoas assim? Né? Faz de tudo para o teu dia ser ruim. E às vezes não tem como evitar. A sua convivência com ela. São situações, emoções fortes, tensões emocionais que nós passamos no dia a dia. Então, são chamados isso aí, o agente estressante, tá certo? Então, lá no teu trabalho, no seu dia a dia, existe o agente estressor, o agente estressante, que traz isso para você, é a preocupação excessiva. Mas sabe por que muita gente anda com estresse? Porque ele não sabe equilibrar isso. A Bíblia diz que nós devemos ter moderação. A moderação, ela envolve até mesmo na nossa vida pessoal. Existem situações que nós temos que levar a sério mesmo. Mas você, em alguns momentos, você não pode estar sempre sério. Nós entendemos que existem características e temperamento de algumas pessoas que elas não são muito cômicas, né? Elas não são muito de dar risada. É o temperamento delas, mas elas não podem ter a postura sempre de levar tudo a sério. Não pode sempre olhar nessa perspectiva. É aquele tipo de pessoa que sempre está focado muito em tudo. Ele nunca relaxa. E aí pergunta para ele qual é o dia que você sai, que você vai passear com a família. Eu não vou nem falar assim muito de viagem, porque também às vezes a pessoa vai diz, mas eu não tenho dinheiro, eu não sei. Queridos, quem sabe e sabe fazer, ele sabe fazer naquilo que ele pode, naquilo que ele tem, na sua condição, mesmo pouca. Tem gente que nunca saiu lá no bosque, no museu, né, para ver lá o leão, né, para ver lá as aves. Ele nunca foi em nenhuma atração turística da cidade. As pessoas que vêm de fora conhecem mais do que ele não conhece nada. Essas coisas, elas vão trazendo a moderação, o equilíbrio na balança das coisas que vão lhe estressando diariamente. Agora, queridos, você já foi na praia esse ano? Você foi para algum igarapé? Você levou aquela farofa com frango para algum lugar? Alguma praia? Amados, como eu disse, quem sabe fazer, consegue se alegrar e tem o teu lazer sempre, na sua condição. Mas aquele que não sabe fazer, até com muito dinheiro, ele não consegue se divertir, ele não consegue ter lazer. E nós temos que aprender a ter esse equilíbrio. Temos que aprender, dentro da nossa condição, aprender a relaxar, aprender nesses momentos ter algo que possa
aliviar um pouco aquilo que nós carregamos no dia a dia. Mas uma das coisas, sabe, que leva a pessoa a estresse também, tá certo? Do que leva a pessoa ao estresse perfeccionismo. A pessoa muito perfeccionista, ela sempre fica obcecada pelos resultados. Ela tira 9,5 na prova. Onde foi que eu errei? Por que eu não podia tirar 10? Por que eu não tirei 10? E ela nem se tocou que ela foi a melhor de toda a sala de aula. Uma coisa é você colocar o seu melhor, buscar excelência. Outra coisa é ser perfeccionista. É claro que o que faz o seu melhor, busca a excelência, ele olha os detalhes. Ele olha os pequenos detalhes que precisam ser ajustados, o que pode ser melhorado. Mas o perfeccionista, ele não admite erros, ele não consegue se tranquilizar nos bons resultados, mas que não foi 100%. Você está conseguindo entender a diferença? Então existem momentos na sua vida que nem sempre vai ser 100% aquilo que você planejou, mas tudo bem. Amados, olha, eu lembro que no início do meu ministério, eu era muito assim, muito perfeccionista, que tinha que ser do jeito, tudinho certo. Na primeira igreja, antes, na verdade, de pastorear uma igreja como pastor titular, nas primeiras pregações, como na liderança de adolescentes, como presidente de jovens, eu ficava muito obcecado para que o culto fosse realizado daquela forma como havia sido planejado. E eu ficava, sinceramente, em algumas situações, muito chateado com a minha equipe, porque não fizeram daquilo que nós havíamos planejado. E às vezes, querido, para quem não estava na liderança, foi apenas participar do culto. O comentário é que o culto foi maravilhoso, as pessoas gostaram muito, mas eu, lá depois do culto, estava assim, na minha equipe, falando que só com eles, brigando, porque eles não fizeram o que era para serem feitos. Eu não estava conseguindo viver os resultados de pessoas terem entregue a vida a Jesus. Eu não estava conseguindo viver o resultado de pessoas que foram transformadas naquele culto de jovens. Eu estava olhando apenas aquilo que não deu certo. No início, quando eu comecei a pastorear a primeira igreja, às vezes eu planejava. Olha, irmãos, teve uma vez que eu me dediquei tanto para uma mensagem. Eu planejei um fundo musical, planejei uma dramatização de pessoas que entrariam. A igreja, ela não tinha muitos recursos, mas eu me esforcei, consegui um data show nesse dia, consegui colocar um telão, uma igrejinha, mas consegui para ficar, sabe aquela coisa de primeira, uma igreja que chamasse a atenção mesmo, num bairro de periferia. Então tudo, irmãos, e aquilo ali, até mesmo na hora da mensagem, já me desconcentrava. Deus, ele estava querendo me ensinar que era Ele, não era eu. Aí era o notebook que não funcionava, o data show não gerava imagem, as pessoas, faltava gente na dramatização, um que não conseguiu a roupa direito, e ali, aquele alvoroço às vezes de alguns conversando, e eu já me desconcentrando na mensagem. A mensagem era comprometida porque eu estava muito focado naquilo que não estava dando certo. E isso não foi uma pregação, isso não foi uma semana, um mês, isso se durou muito tempo na minha vida. Mas com o tempo,
Deus foi me ensinando, como eu disse, não foi de uma hora para outra, eu fui aprendendo isso, É claro que quando algumas coisas dão errado, isso não quer dizer que nós às vezes não vamos ajustar ali, que nós não vamos chamar, tá certo? Olha, teve uma determinada vez aqui, queridos, que eu não sei se você estava aqui no culto pela manhã, mas não apareceu ninguém do Ministério de Louvor, nem o que liga o som não apareceu. E ali, o diaconato, né, mesmo no louvor, né, já tinham me ligado, né, mas que Deus foi que me avisou, olha, não tem ninguém lá do louvor. Eu já vim com meu coração assim, não, Senhor, a mensagem está preparada, né, não deixe que isso venha me abalar. Eu vim, amados, e ali sentei, comecei a louvar o Senhor, aí peguei a palavra e ministrei a palavra, né, não tinha muitas pessoas, e eu lembro que eu ministrei a mensagem, não deixei que aquilo ali afetasse. Nesse dia tinha uma senhora, que já tinha vindo algumas vezes na igreja, mas que o marido dela era a primeira vez que ela estava vindo, primeira vez que ela trouxe, eu sabia disso, porque eu nunca havia visto ele, e eu fiquei preocupado com tudo isso, tá certo? Porque, poxa, né, visitando a primeira vez, né, eu fiquei assim, a primeira impressão é que fica, né, o que vai pensar, né, uma igreja dessa, né, que não tem ninguém para cantar, nem microfone não estão usando direito, né, eu queria participar desse culto da manhã, mas tudo desorganizado, o que de início pode ter vindo assim na minha mente, mas eu continuei pregando a palavra, né, e por incrível, não tinha muita gente, mas por incrível que pareça, tinha uns 3 ou 4 pela primeira vez aqui na nossa igreja, e eu preguei, e eu lembro que, acho que no dia seguinte eu conversei com essa irmã, e aí como foi o culto, né, o que o seu marido achou? Aí ela falou assim, pastor, meu marido amou essa igreja, ele amou a mensagem, ele achou uma igreja muito acolhedora, e olha que ele não é de querer igreja, mas ele diz que sempre que ele puder, ele vai me acompanhar. E olha, irmão, se eu deixasse com aquilo ali me afetasse, talvez a mensagem não fosse daquela forma como ele recebeu. Mas isso não quer dizer também, querido, eu aprendi isso, mas isso não quer dizer que depois do culto, eu não dei uma ligada para o pessoal do louvor tá certo? E passei o beabá, tá certo? Mas um momento eu não deixei que a situação que precisava ser corrigida atrapalhasse aquilo. Por que eu estou dizendo isso? Irmãos, existem situações na nossa vida que nem sempre vai ser do jeito que nós planejamos, mas viva o momento, viva aquilo ali. Você está vendo por que o estresse ele vai levando a ansiedade? Porque nós começamos a nos preocupar com aquilo de eventos futuros, se vão dar certo ou não, porque algo ali já não saiu do jeito que nos planejou, situações estão nos estressando, situações que não deram certo já vão nos estressando, amados, e é assim mesmo, e nós vamos ter que aprender a lidar com isso. Às vezes você planejou algo que até a chuva, ela pode atrapalhar de uma certa forma aquilo que você planejou. E quantos de nós já não reclamamos, né? Indiretamente brigamos com Deus por causa que está chovendo, sim ou não? Não é verdade? Né? Poxa, que chuva é essa, atrapalhando a minha vida, atrapalhando o meu dia, né? E a gente reclamando com Deus. E amados, esses estresses, eles vão levando a gente a um estado emocional que pode nos levar a crises de ansiedade. O estresse, quando nós nos estressamos com esses agentes estressantes, é liberado dentro de nós o hormônio do cortisol. Quando eu digo liberado, ele sai, porque o cortisol em si, ele ajuda contra o estresse. E quando essas situações vão nos estressando, é menos dele que nós vamos tendo.
E como eu falei aqui, amados, existem situações de pessoas que vão precisar de medicamentos, né? Existem momentos que algumas pessoas estão com esgotamento físico. O esgotamento físico, ele também te leva ao esgotamento emocional. Então existem medicamentos, né, para o esgotamento físico, que ajudam no emocional. Então existem pessoas que vão precisar disso, dessas medicações, e Deus deu sabedoria aos médicos, amém? Quantos aqui creem que Deus cura, amém? Mas Deus também deu sabedoria aos médicos, que existem situações que nós vamos melhorarmos e sermos curados através dos médicos. E assim como existem médicos para o corpo, existem médicos também para a mente, que são os profissionais, tá certo? Da psicologia ou até da psiquiatria, que Deus também deu sabedoria a eles. São pessoas que aprenderam a lidar com o comportamento humano. É claro que nós não podemos pegar, no geral, dizer realmente de pessoas realmente que podem induzir ao erro, de profissionais, mas eu estou falando no termo geral. Eles vão lhe ajudar. Você vai precisar de uma terapia, isso vai lhe ajudar, podemos dizer assim, na sua saúde emocional, que é isso que muitos de nós precisamos, essa saúde emocional, o que muitos eles não vão tendo. E esses médicos, aí sim, eles vão passar por eles vão receitar determinados medicamentos. Mas, amados, todo agente estressante que vem em nós, que vão nos aborrecendo, que vão nos tirando, nós temos que apresentar tudo isso diante do Senhor. Nós lemos agora aqui em 1 Pedro 5:7, que nós devemos lançar sobre Deus toda ansiedade, toda preocupação, todo o estresse, porque Ele diz, porque Ele cuida de você. Deus cuida de você. Coloque diante do Senhor. Meu irmão, alguma coisa está lhe preocupando, alguma coisa está lhe estressando, coloque diante do Senhor, coloque diante de Deus, que aquilo ali está lhe estressando, tá certo? E isso pode ser qualquer coisa, sim, irmão. Às vezes é o teu marido que está te estressando, é a tua esposa que está te estressando. Apresenta diante do Senhor, coloque diante de Deus. É o teu filho, de repente, pequeno, que está te estressando. Situações, coloque, apresente diante de Deus, apresente diante do Senhor. E existem determinados tipos de estresse. Tem o estresse agudo e o estresse crônico. E eles podem acontecer, em alguns deles, através até mesmo de um evento pós-traumático. O estresse, ele pode acontecer de uma situação que você passou, que lhe trouxe um trauma. E aquilo ali é o agente estressante para todas as outras coisas que você vinha fazer no dia a dia. E às vezes nós não entendemos por que a pessoa é daquele jeito. Às vezes ela já passou por determinado algo parecido, que lhe machucou muito, lhe trouxe muito aborrecimento, muito estresse, e ela se arma para aquela situação. E toda situação que ela venha passar nisso, por mais que não venha acontecer, ela já passa muito mal com aquilo. Ela já passa muito mal. É de repente alguém que, um chefe que ela teve no trabalho, que quando chamou a atenção dela, já cometeu até mesmo assédio moral, humilhou a pessoa, né? Fez com que ela fosse muito machucada na alma. Então, toda vez quando ela passar por pessoas que venham chamar a atenção dela,
às vezes um professor na escola, às vezes um líder sobre ela, um pastor que venha procurar chamar atenção por algo que ela está fazendo de errado, ou algo que ela precisa tomar cuidado, devido a um evento pós-traumático que ela passou, que machucou muito, antes mesmo que venha a se concluir aquilo. Às vezes a pessoa só, olha, quero falar com você sobre algo, ela já se arma, ela já fica muito focada, é o mecanismo de defesa dela. Às vezes nós não sabemos a história que aquela pessoa passou, que o que fez com que ela fosse levada a esse determinado ato estressante. A gente fica, meu Deus, mas por que o fulano se estressou tão rápido comigo? Mas é devido a algo que já estava ali, de eventos anteriores. E amados, nós não nos reparamos às vezes que nós estamos assim, e acaba que às vezes nós estamos tranquilos para muita situação, mas qualquer outra coisa que nós já passamos por aquilo nos estressa. A gente se fica armado para aquela situação, a gente não se entrega mais. E a Bíblia diz que na mesma leitura que nós fizemos na semana passada, de Filipenses 4, versículo 6 em diante, que nós não devemos andar preocupado demais por coisa alguma. Antes, colocai com súplicas, orações e ações de graças. Apresentar diante do Senhor. Colocar diante dEle. Ele diz, não deixe que estas coisas roubem o seu dia. Não deixe que isso ocupe o teu pensamento, que isso permaneça na tua mente. E ele no final diz, olha, mas tudo que é puro, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama, tudo que é de boa índole, tudo que é justo, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Às vezes colocamos estas coisas, queridos, às vezes é inevitável, por determinadas situações que estamos passando, e nós nos preocuparmos com eventos que nós precisamos resolver, eventos futuros, mas nós precisamos aprender, isso não é rapidamente, aprender a lidar com isso, a colocar diante do Senhor. Eu repito aqui, mesmo eu orando a Deus, falando e apresentando que eu não deveria deixar com que aquilo ali me atrapalhasse, aquilo não foi resolvido em um domingo seguinte, em uma pregação, aquilo ali se passou meses, para Deus tratar na minha vida. É claro que para alguns de vocês pode ser antes, outros podem ser mais, mas outra coisa, mas você precisa colocar diante de Deus, esses elementos estressantes. Você só vai conseguir superar determinadas coisas na sua vida se você aprender a lidar com isso. Não tem como você fugir de situações estressantes. Você pode ser uma pessoa tranquila, uma pessoa calma, mas existem situações estressantes que vão lhe perseguir. E às vezes você olha aquela pessoa tão calma, tão mansa no falar, e pode não imaginar, mas ela pode estar vivendo sob um estresse. Ele é calado daquele jeito, talvez ele não põe para fora, mas ele está estressado. E às vezes aquele que põe para fora está falando, a gente está dizendo que está estressado, e às vezes não está. Então precisamos aprender a lidar entender a diferença de temperamento com situações de estresse. E o estresse, queridos, ele acaba levando até mesmo problemas físicos também, como até mesmo cardíacos, pressões arteriais. Muitos estão ali com a pressão arterial gritante, por causa do quê? Por causa de situações que ele tem se estressado e não tem conseguido relaxar. Meu irmão, essas coisas aqui vão lhe ajudar. Vai passear um pouco, não foque tanto sempre naquilo, e tenha vida devocional. A nossa vida diária devocional faz com que o Espírito Santo venha aquietar a nossa alma.
Tenha uma vida devocional diária. Aquilo ali ajuda o Espírito Santo a aquietar a sua alma. Faz com que você venha estar sensível para ouvir a voz de Deus. Faz com que você venha se distanciar das situações estressantes e se aproximar de Deus. Faz com que você venha ficar mais perto de Deus. As situações estressantes às vezes têm nos distanciado de Deus, têm nos deixado longe da presença de Deus. E às vezes, quando nós nos distanciamos de Deus, nós queremos nos aproximar de determinados assuntos que nós vamos resolver. E quando a gente percebe que a gente não consegue resolver, a gente se sente só. Mas o Espírito Santo está aqui para te lembrar nessa manhã que Ele está disposto a trazer sossego para a tua alma. Ele está disposto a te levar a pastos verdejantes. Ele está disposto de volta a ungir a tua cabeça com óleo. Ele está disposto a aquietar a tua alma, meu irmão. Lance sobre Ele todas as suas preocupações, todo o seu estresse. Não deixe realmente que as emoções venham falar mais alto, que o teu coração venha, porque o coração do homem é enganoso. Não deixe que ele venha falar mais alto. Deixe que o Espírito Santo venha falar no teu interior. Amém? Fique em pé no seu lugar.